Bom dia! Vamos começar mais uma live. Eu gosto de dar um susto na Malu. Falei para a Malu agora que eu não ia participar e estava saindo só para ver a reação dela. Entrando em desespero. Bom dia. E aí, Malu, preparada? Sempre super preparada. Isso aí, eu gosto sempre de perguntar se está preparada. Eu tenho medo, às vezes, de responder que não, mas Um dia pode eu sempre sei acontecer. que a resposta vai ser sim, então tudo certo. Isso aí. Vamos começar mais uma live e compartilhar conteúdo com todo mundo hoje? Com certeza. Hoje a gente traz um assunto bem bacana. E além de compartilhar, acho que a gente podia também aprender junto, né? Porque Com o que a gente certeza. vai falar hoje não é uma ciência exata. É talvez, aprendizado no sentido de diminuir possibilidades do não e aumentar possibilidades do sim. Mas uma ciência exata, eu acho que não existe, né? Não é matemática, né? Exatamente, Então, eu acho que é bem importante a interação e o compartilhamento de todo mundo, né? O que as pessoas fazem também para a gente trocar experiências aqui. Exatamente. Uma coisa que a gente não tem como controlar, né? É com relação a o que aquela pessoa que vai estar sendo atendido pelo teu colaborador ali do comercial vai ter como devolutiva, né? Então, é muito mais do que passa dentro da mente da pessoa que vai ser atendida do que qualquer outra coisa. Óbvio que a gente hoje vai trazer algumas ideias para que vocês quebrem objeções, tragam para que esse lead, esse aluno, futura aluna, fique mais perto de vocês e entendam um pouco também como funciona a escola, vocês entenderem um pouco sobre a vida deles, para que vocês quebrem essas objeções para fazerem as matrículas. Como o Lisiano falou, não é uma ciência exata, mas a gente sabe que existem alguns gatilhos mentais, principalmente, que ajudam e auxiliam para que esse sim venha, né? Então, hoje aqui o nosso objetivo é dividir com vocês algumas experiências, tanto minhas, quanto do Lisiano, quanto do que a gente escuta de nossos licenciados, falando um pouco sobre o dia a dia da venda, e também receber de vocês, eu acho que isso é uma proposta bem legal que a gente está fazendo hoje, de saber de vocês como é essa questão dentro da escola. Porque às vezes a gente fala, né, cada caso é um caso, e às vezes a gente tem coisas que a gente nem imagina que possa acontecer. Então, hoje aqui é uma live um pouco mais aberta, justamente para a gente fazer essa troca e poder entender um pouco melhor o que acontece na escola de cada um de vocês. E eu acho que assim, ó, venda. Eu sempre ouvi assim, fulano, não sei se o termo no Brasil todo é igual, mas aqui a gente tem um termo que é o fulano vem de casa pegando fogo. Não sei se existe esse termo aí para todo mundo, mas aqui do Sul é bem forte. E eu acho, talvez, claro, se a pessoa tem uma certa facilidade, obviamente que ela vai aprender mais rápido, mas eu acho que venda é um processo de aprendizado. Eu estou falando por experiência própria. Sei lá, há 5 anos, não, 10 anos atrás, dizer que eu estaria fazendo tantos conteúdos sobre venda, já trabalhei em escola, já vendia, já fazia aula show. Não sei se aqui todo mundo já fez aula show. Nossa, sábado de tarde quase sempre tinha uma aula show, que aí reunia um monte de gente e a gente fazia essas vendas lá, né? As ações de venda lá. Mas não era algo que realmente tem que ir aprendendo dia a dia e tudo mais. Hoje, o que me chama muita atenção, quando eu estou em qualquer lugar, me chama atenção as pessoas quando estão vendendo, para entender o quanto elas têm as objeções na ponta da língua para responder. Eu vou dar um exemplo nada a ver, mas me chamou muita atenção, porque eu ainda comentei com a minha esposa, ela tem as objeções na cabeça. Eu estava numa feira, e a pessoa estava vendendo um produto e ela estava atendendo uma pessoa e eu cheguei para olhar aquele produto. E aí ela comentou: esse produto faz XYZ. Só que é um produto que eu encontro facilmente na Shopee pela metade do preço. E o que ela fez? Ela provavelmente fez uma leitura rápida pensando assim, ele já sabe quanto que custa na Shopee, porque eu dei um passo para trás e me virei e falei, muito obrigado, e já estava saindo. Na hora ela falou assim, mas eu só quero te lembrar que esse produto não é o que tu encontra na Shopee por R$20. Esse aqui tem XYZ diferente que tu não encontra lá. E continuou a vida dela. O que ela fez? Ela deixou uma sementinha na minha cabeça, porque eu naturalmente pensei, é verdade, eu acho que na Shopee realmente o produto dela não é o mesmo produto que eu estou encontrando aqui. Ou seja, ela tinha na cabeça dela já as objeções que ela normalmente já encontra.
Uma resposta rápida. Por quê? Porque eu acho que esse é o grande objetivo. Quando a gente chega num lugar, claro que as objeções podem ser inúmeras, mas o vendedor ele tem que estar preparado, ele tem que estar já na cabeça dele com as possíveis respostas do que as pessoas vão dizer. Tem que estar preparado para vender aquele produto. Eu não sei se o Leonardo já está aqui, lá da Bahia, mas o Leonardo fala muito de fazer os cursos, tem que fazer os cursos, tem que entender. Isso é vital, entender as objeções. A Malu, eu vou roubar o que a Malu vai falar, eu vou falar antes dela. A Malu falou que ela trabalhava num lugar, numa franquia bem famosa, e eu acho que vocês têm essa objeção aí, que é a objeção, olha o cenário. O cenário é assim, a mulher chega com a criança e começa a ser atendida para vender o curso. E chega no final, a mulher fala o quê? Vou ter que falar com meu marido. Tenho certeza que já aconteceu com vocês isso. Ou vice-versa, né? Eu uso a minha esposa, né? Eu tenho que falar com a minha esposa, não posso assinar nada sem ela. E, na verdade, é verdade mesmo, não é mentira, mas... E aí, o que ela fazia? A Malu falou que fazia. Não tem problema. Qual é o número dele? Vamos ligar para ele agora. Ele pode atender o telefone? Então, eu vou pegar meu telefone e ligar para ele agora. Ou seja, ela já queria quebrar essa objeção. Eu acho uma estratégia que é um pouco discutível, mas quebra a objeção. A pessoa iria sair pela tangente ali de dizer que tem que falar com o marido ou com a esposa à noite, ela quebrou a objeção. Então, ela tinha estratégias para quebrar as objeções. Então, quais são as objeções? A gente tem aqui uma lista que a gente vai falar e vai discutir. Mas comecem a pensar, até para daqui a pouco a gente joga aqui para ver quais são as respostas. Não tem problema se a gente tiver que abrir o microfone antes e tudo mais. Aqui hoje é uma live mais aberta. Mas se a gente estiver falando e vocês tiverem as objeções, coloquem nos comentários para a gente já ir discutindo quais são as objeções. A gente acredita que a gente pegou aqui as principais. Entre elas, por exemplo, vou falar com o meu marido para ver o que ele acha e tudo mais. Porque eu quero só complementar o raciocínio antes de chegar para a Malu, tenho certeza que ela quer falar um pouquinho sobre isso, mas a venda, o processo, as objeções, elas têm uma relação muito forte com valor. O quanto de valor a gente está conseguindo entregar numa venda, essa é só uma introdução que a gente vai falar hoje. O quanto a gente está conseguindo entregar de valor. Por que eu quero dizer isso? Porque eu tenho aqui um panfletinho que, obviamente, eu não vou mostrar o verso, que a Malu não mostrar. Um panfletinho de uma rede bem famosa, que eu peguei hoje pela manhã. Eu não posso virar aqui. E eu tenho medo de virar aqui e mostrar uma página. Pessoal saber. Porque provavelmente, como é uma licenciadora, é uma franquia, na verdade, eles têm padrões de arte. Então, provavelmente pode pegar isso. Então, assim, cara, a semana passada a gente até comentou, tem gente até chegando perto do monitor agora para ver qual é a marca, mas não vai ver. O Davi tá chegando bem pertinho lá. Aqui, ó. Mas, cara, a gente ainda comentou semana passada de papel, né? Assim, ó, eu entendo, e eu tenho o outro lado, tá? Eu entendo que talvez essa pessoa que está aqui, esse consultor que está aqui com o nome, cara, é a estratégia que ele achou para poder ter mais lead. Daqui a pouco não foi o material que a licenciadora fez, daqui a Exatamente. pouco, sabe-se Deus se ele não imprimiu isso aqui do próprio bolso, e foi o único jeito. Só que assim, eu recebendo esse material, uma folha de ofício bem fininha, uma impressão assim bem estranha, cara, não agrega valor. Eu olho para isso aqui e eu penso, cara, isso aqui se eu pagar mais do que R$19,90 por mês é caro, só pela percepção de valor. Então, assim, eu não vou mostrar o verso, mas isso aqui de fato é de uma grande franquia e dessa forma. Então, assim, vamos pensar no valor que a gente está dando, mas eu quero passar a palavra para a Malu de novo. Eu posso sem querer esse material aqui. Mas assim, né, Elisandro, comentando sobre essa questão de franquias, por eu ter essa experiência dentro, temos alguns outros colaboradores que também tiveram experiência com franquia, a gente sabe que eles disponibilizam certas opções para aquela unidade, e aquela unidade ela vai trabalhar dentro dessas opções. Tem unidades que elas trabalham conforme o padrão e tem outras que não, e tá tudo certo. Só que nem eu sei, né, que nem eu digo por experiência própria, que às vezes a própria unidade não disponibiliza para os seus colaboradores o material ideal para se trabalhar, para se captar e para se ter matrícula, né? Então, como o Lisiano falou, provavelmente esse colaborador fez por conta própria para poder atingir as pessoas, porque a própria franquia, a própria unidade não está disponibilizando. Então, isso eu coloco uma coisa para... Não defende.
Não, eu quero trazer um assunto, calma, não vou defender, não vou, né? Como é que se diz que a gente não tem como defender algo assim, porque assim, ó, aí eu vou chegar na questão, como hoje, eu pergunto para vocês, como hoje vocês estão oferecendo os materiais para os colaboradores de vocês trabalharem? Vocês querem matrículas, tá? Vocês querem leads, ok, e o que vocês estão oferecendo para eles conseguirem isso? Essa é a minha questão que eu pergunto para vocês hoje. Porque é muito fácil a gente, né? Não tá entrando lead, tá ruim, tá, mas o que tu tá oferecendo? Tu tem um folder padrão. Apresentamos há uns dias atrás aquele folder dos pacotes e de todas as listas de cursos. Faça esse padrão como base. Hoje tá parada a minha escola. Maluco, não entrou uma alma viva essa semana, então vamos lá. PAP, pega ali os teus folders, pega uma mesinha, vamos para a praça e distribuir folder. Então, uma das coisas que eu acho que às vezes se condiciona, principalmente o time comercial, é justamente o que o Lisiano fala, o que o Luiz Júnior fala. Senta a bunda da cadeira, espera vir os resultados. Isso a gente sabe que não funciona. Mas também tem que partir de vocês, tanto o incentivo deles irem buscar, quanto dos materiais que eles precisam para utilizar para isso. Eu sou encantada por materiais, tanto físicos quanto digitais, mas eu gosto de receber algo diferente. O que eu posso fazer na loja diferente para atrair esse lead? Gente, a gente tem o ChatGPT que tem inúmeras possibilidades de fazer e-books, fazer conteúdos que agreguem valor ao teu próprio curso. Como o Lisiano falou, volta a falar, o Leonardo também. A base de toda a escola tem que ter. Lançou curso, os colaboradores fazerem, para que eles, quando forem chamar esses leads, esses alunos, eles saibam exatamente o que oferecer. Porque, às vezes, eu sou sincera, eu já cheguei numa situação para fazer não foi curso, mas foi outra situação, e eu perguntei para a pessoa, eu quero fazer isso aqui. Ele, não, então tá, passou o orçamento tudo, tá, mas tu não vai me explicar como funciona, tempo de durabilidade, o que é o necessário, simplesmente eu passei o que eu queria, me passou o valor. Gente, isso é venda mecânica. Não existe pessoas que hoje... Claro que temos pessoas mais práticas, mas não existe uma pessoa que pelo menos não queira se chegar pelo menos com uma pergunta no atendimento. Então, isso que a gente diz, às vezes a gente fala tanto do não, mas, por exemplo, vi aqui que acho que foi a Fernanda, né, que colocou aqui primeiramente, sobre a minha questão seria os leads que não iniciam a conversa. Fernanda, não iniciou a conversa no WhatsApp, liga. 2, 3 vezes, não atendeu, vai de novo, porque aí o que acontece? Se a pessoa ligou, não atendeu, e liga umas 2, 3 vezes, depois mandou mensagem, é porque realmente só estava brincando ou não queria saber daquilo ali. Agora, se a pessoa realmente queria, ela vai te responder, ela vai te dar um retorno. E pode ser, né, Malu? Pode ser, assim, ó, tu pode tentar outras estratégias, você pode tentar mandar áudio, chamada de vídeo do próprio WhatsApp, tudo isso. Claro. Mas eu quero só dizer uma observação, que eu tenho uma clareza grande. Talvez nem todo mundo tenha, mas para mim é uma clareza muito grande, que é assim, ó. Quanto mais for... tem um termo bonito para isso, mas é a curva esqueci agora, tem uma palavra bonita que eu esqueci agora. A consciência para a venda vai exigir que a gente tenha mais habilidade, mais quebra de objeção e tudo mais. Vamos trazer isso para o mundo prático. Se eu, por exemplo, estou entrando no McDonald's, a minha curva de consciência é muito baixa. Por quê? Obviamente, eu já conheço o McDonald's das propagandas, mas tu entra, tu vê que facilmente é um lugar que vende comida e tem uma foto gigante. Independente se aquela foto se materialize no lanche ou não, às vezes é diferente, né? Mas tu olha, tu vê, é algo que eu vou comer, olha para a pessoa, compra da pessoa e tá tudo certo. Agora, para comprar um curso que ela tem que ir várias vezes, ou fazer em casa, que ela tem que se dedicar, não é algo que ela recebe na mão, que ela pega na mão e vai embora, é algo que ela vai ter isso como conhecimento, por mais que seja muito mais importante do que algo físico, mas o conhecimento, as pessoas precisam ter uma consciência maior até contratar. Por que eu quero falar isso tudo? Porque vai exigir que a gente tenha mais bagagem para quebrar objeções, para que aquela pessoa entenda exatamente o que ela está recebendo. Vamos dar outro exemplo mais na prática ainda. Tem que ter na mão, e o Joel, não sei se está aqui, porque eu só vejo 4 pessoas do meu lado aqui, então eu não sei quem está, mas, por exemplo, o Joel fala muito. Demonstração, cara, tem que ter. Olha tudo que a Ouro disponibiliza para vocês. Demonstração, tem que ter a demonstração
dos top cursos mais vendidos ou das novidades, mas tem que ter os links prontos de demonstração para enviar no WhatsApp, para enviar por e-mail, para enviar para a pessoa um QR Code no folder. Não sei, mas tem que ter. A pessoa tem que ter uma forma de entender exatamente o que ela vai fazer, porque senão vocês vão cair na vala comum. Imagina, se ela quer um curso de Excel, se ela coloca no Google curso de Excel, vai ter por R$ 9,90. Mas não é a mesma coisa que ela está recebendo da escola de vocês. Na escola de vocês é outra coisa. E como é que ela vai entender essa outra coisa? Ela tem que entender tudo aquilo que ela está recebendo. Então, tem que ter o link da demonstração. Tem que ter, se o que eu mais vendo é um pacote básico, por exemplo, tem que ter uma máquina de leads com link pronto, com o pacote básico, todos os detalhes, mercado de trabalho, necessidades. Dá para pegar os templates que já tem na máquina de leads, dá para criar o seu próprio, colocando fotos da escola, tendo tudo na mão. Qual é o objetivo disso? Hoje, a gente não pode negar que é muito comum a negociação no WhatsApp, isso é comum, isso é óbvio, mas aí que tá, tu tem que chamar a atenção da pessoa, tem que entregar a demonstração, tem que entregar uma página, tem informação, tem que ter material, porque tu precisa quebrando as objeções, senão a pessoa vai, quanto é que custa o curso de Excel? Tu vai colocar lá, vamos supor, é 89. A pessoa, ela já vai ver, deixa eu ver no Google, 9,90, é caro, não quero. Ela nem entendeu ainda. Aqui na hora acontece muito da pessoa entrar. Quanto que é o método? Tá, mas deixa eu marcar. Isso provavelmente aconteceu com muitas pessoas que vocês estão aqui, muitos de vocês aqui. Tem que marcar um Meet. Deixa eu te mostrar tudo que eu te entrego. Por quê? Porque tu precisa despertar até aquelas dúvidas, ou tu precisa dar solução para coisas que nem a pessoa tem a noção ainda. Ela não sabe de tudo que vocês entregam, ou por que vocês entregam tudo isso. Então, vocês precisam explicar isso para ela. Saber dar valor ao que vocês têm, né? Oi? Saber dar o valor devido ao que vocês têm. A Malu fala da ligação. Mas ligação ninguém atende, não. Mas explica para a pessoa, olha só, posso fazer uma ligação de 5 minutos? Ou tenta ligar, porque assim, vocês precisam ter a atenção da pessoa. No WhatsApp, a gente não dá atenção. É um monte de coisa ali, entrando, grupo, notificação... existe uma guerra por atenção. Acho que eu já falei isso em umas 10 lives. Tem uma guerra por atenção. Tu tem que conseguir entrar naquele momento de atenção ali. Talvez a ligação seja uma ligação de vídeo, ligação de voz ou uma ligação telefônica, seja o melhor jeito da gente ter a atenção da pessoa para a pessoa realmente parar e ouvir tudo que vocês entregam. Senão fica uma coisa muito fácil. Eu posso comprar um carro de 50 mil reais, eu posso comprar um carro de 400 mil reais. Ambos levam no mesmo lugar. Agora, não com o mesmo conforto, não com a mesma segurança, enfim. Agora, simplesmente ligar para a revenda e dizer, quanto que é o carro? 400. É caro, porque eu estou vendo aqui o outro por 50. Tá, mas não é a mesma coisa. Entendeu? O que o cara de 400 vai fazer provavelmente quando chegar lá? Não, entra no carro. Vamos dar uma volta no carro. Ou seja... Está mostrando para ele tudo aquilo que a gente vende. Então, o não passa por isso. O não passa por o quanto os clientes de vocês estão enxergando o valor no produto. Eles estão fazendo uma demonstração, eles têm todas as informações que vocês entregam, eles têm um material. Eu não estou falando assim, de uma super produção, mas ele tem um vídeo rápido que vocês gravaram com o telefone mesmo, mostrando o que é escola, para chamar a atenção dele, vocês tentar chamar ele ali. Tudo isso influencia na hora de dizer um não ou dizer um sim. Tudo isso influencia. É a percepção dele que vai fazer com que ele ache barato ou não. Malu, vamos começar a falar um pouquinho das objeções, senão 10 horas a gente está falando. Claro, com certeza. Mas assim, pessoal, só para finalizar essa questão do Lisiane, então, nós sabemos que cada pessoa tem o seu jeito de ser atendido. Eu sou uma pessoa que eu tenho o meu, vocês com certeza também têm o jeito de vocês, mas vocês têm que entender que todas as vezes que tem um atendimento é como se vocês estivessem em estaca zero. Vocês não sabem qual é o temperamento dessa pessoa. Então, vocês têm que fazer todas as possibilidades para daí sim vocês falar, esse lead era ruim. Esse futuro aluno não ia vir realmente, era brincadeira, clicou errado. Então, trabalhem com todas essas questões. O Lisiane deu muitas ideias ali. Justamente, eu também acredito que tem que se ter todas as possibilidades. Como aqui na hora a gente faz também, né? A gente trabalha com todas as possibilidades. E sim, vai ter aquela pessoa que vai querer já o valor.
E tá tudo bem, mas tenta pelo menos mostrar um pouco do valor que a tua escola tem, não apenas só o valor. Mostra para ela que tu tem interesse realmente mostrar e dar o melhor da tua escola para aquela pessoa. Independentemente se ela te der a oportunidade ou não, pelo menos a iniciação ali de começar a conversar, tenta valorizar, né, a escola de vocês. Mas, enfim, vamos lá então em algumas coisas que a gente estava conversando com relação à objeção. Trouxe aqui algumas objeções que a gente sabe que são bem comuns, né, dentro do dia a dia do atendimento, para vocês também saberem um pouco sobre perfis de leads, né, perfis de clientes. Então, eu trouxe aqui mais ou menos 5, né, opções, justamente por coisas que eu já passei. Então, ali, com a ajuda, claro, do meu amigo ChatGPT, que a gente sempre, eu e ele, conversamos muito, e eu falei algumas situações para ele que eu já tinha passado dentro desse processo, que nem eu falei. Não entenda que eu fui vendedora ali, a parte comercial, tá? O que acontece? Eu trabalhei numa unidade onde eu era da parte das mídias sociais, redes sociais. Só que eu sempre tive um pouco de assim, dinamismo para vários setores. Eu gosto muito dessa parte de conhecer um pouco tudo, porque se eu estou trabalhando com produto, eu tenho que ver a dor de todos os lados para poder comunicar isso que eu estou fazendo. E era justamente o que eu fazia. E quando era lead, principalmente de rede social, as consultoras me chamavam para quando não estava fechando. Ô, Malu, e quem trabalha em escola, todo mundo acaba vendendo. Exatamente. Não ser vendedor. Eu vendia quando eu era professora, porque daí nessa mesma escola após eu virei professora, eu vendia dentro de sala de aula e passava com os consultores depois, né? E é exatamente isso. Eu acho que a gente tem que viver, né? Tanto que o dono de escola, eu falo para vocês, se vocês não participem mais dos atendimentos dos colaboradores de vocês. Isso é muito importante, tá? Verdade. Isso é muito importante para vocês entenderem também, porque o que acontece? Isso é uma coisa de dor de time comercial em qualquer lugar. O gestor que está aí em cima, o dono, enfim, vai receber sempre o quê? Ai, tá ruim os leads. Ai, porque não tá fechando. Ai, tá, mas por quê? Quando tu vai para esse atendimento, tu vai escutar os perfis que eu vou falar hoje aqui. Vou dar um exemplo. O desconfiado, o indeciso, o apressado, o ferido, só que é preço. Então, tu vai entender cada um deles que está passando dentro da tua escola. Aí tu vai absorver de fora, por quê? Porque tu não está atendendo ele, mas tu está vendo o que está acontecendo e vai poder aconselhar e conduzir melhor a tua equipe. E não é uma coisa assim, nossa, eu vou passar todos os dias vendo todos os atendimentos. Não, pega 2 um dia, pega 2 no outro, tenta ver ali, eu tô vendo que a fulana tá com uma dificuldade maior, vou ali dar um pulinho, ver se está tudo certo. Porque, gente, que nem eu digo, eu sei que o time comercial ele tem que ter muita questão do mental muito preparado. Só que tem dias que eles também precisam desse apoio. E Claro. vocês podem dar, entende? Porque o que vocês têm, por exemplo, o dono de escola, o gestor comercial, vocês têm toda a estrutura realmente que precisa para uma venda. Vocês não fazem somente a venda, vocês vão ali e cuidam de cada um como se eles estivessem explicando o teu negócio, mostrando um pouco das qualidades. Então, às vezes, tu mesmo pode chegar e quebrar uma objeção, por exemplo, não, tudo bem, eu sou o dono da escola, eu sou gestor comercial, e aí? O que está faltando para nós fechar? Ô, Malu, e é uma coisa que é muito comum, o vendedor tá ali fazendo, não tudo, não sempre igual, mas essencialmente, basicamente, a mesma coisa. E é comum ele começar a ter a síndrome de mestre de não falar algumas coisas, porque para ele já está repetitivo. E muitas vezes o dono, ou o gerente, o coordenador, ou o líder, como queiram chamar, quando vai acompanhar, uma pessoa de fora vai acompanhar, já olha para ela e diz, e por que tu não está fazendo isso, fulana? E essa parte da etapa, essa parte da venda, por que tu não está fazendo mais? Isso é muito comum. Porque isso era exatamente o que a gente fazia depois. Ela começa assim, eu não vou mandar demo, nunca... Mas é que a venda é um conjunto de coisinhas que fecha aquela venda. Então, ele vai ver a demonstração, ele vai ver um link, ele vai ver um vídeo sobre a escola de vocês, ele vai daqui a pouco olhar as redes sociais de vocês. Eu olharia. Eu também. Redes sociais, ver as postagens. Eu não só olharia como eu olho. Olha no Google se existe alguma informação ali no Google da escola, negativa da escola de vocês, e aí ele vai tomar a decisão. Então, tudo isso eu tenho que estar atento. Deixa eu só, Malu, antes de tu falar 5 coisas, a Claís fez uma pergunta ali. A maioria das pessoas não atende mais o telefone. Qual é o segredo? Para mim, não tem nenhum, não existe segredo. Ligar e ligar. Tu pode tentar estratégias como chamar no WhatsApp, avisar antes que tu vai ligar. Isso, eu ia falar isso. Hoje, eu não sei se as pessoas não atendem. As pessoas
selecionam muito bem o que atendem, eu acho. Eu, por exemplo, sou um. Cara, eu seleciono. Dependendo, eu direciono mais para o WhatsApp, dependendo, eu atendo. Não, se de repente a Polícia Federal quiser falar contigo, tu vai atender a ligação, eu acho. Dependendo do problema, não. Mas para algo muito importante, as pessoas atendem. Agora, simplesmente tentar ligar, talvez as pessoas não atendem mesmo, mas não tem segredo. Por exemplo, aqui na Ouro, é ligação, 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 ligação. E é o dia inteiro. A gente tem um time que o dia inteiro liga. Eu ainda assisti hoje um vídeo do Flávio Augusto, ele estava falando. Cara, se tu sabe que tu precisa ligar 100 para atender 30, para poder fazer 10 atendimentos, para poder fechar um, tu sabe que esse é o número. Se um dia tu ligar para 50, tu sabe que tu não tem nenhuma venda. Então não tem segredo, é ligar, ligar, ligar. Ah, mas se eu estou ligando 100 vezes e 40 só estão atendendo. Então vamos lá, vamos ter que ligar 200 para poder 80 atender. Não tem muito mistério. Pode tentar estratégias, como avisar antes, tentar agendar, ok. Mas é ligar, não tem mistério. Não tem segredo, na verdade, não é mistério, não tem segredo. Vamos lá, Malu, vamos dizer as 5 coisas? Vamos lá, então. Pessoal, vou falar então um pouco sobre os perfis e dar algumas características e dar algumas ideias para vocês do que fazer e o que não fazer, né? Então vamos começar primeiro por aquele lead desconfiado. Aquela pessoa que está sempre ressabiada com absolutamente tudo, não confia em nada, chegou na tua escola e tá já ali, tu já olha na recepção com aquela semblante de que não é bom, que tem treta. Então, o que acontece? Normalmente, uma característica muito forte, obviamente, ele questiona tudo, ele vai te perguntar todas as coisas que ele precisa saber. Como é que é a tua escola, quanto tempo que ela tem, o que vocês oferecem, qual é o meio de pagamento, se ele quiser cancelar, se tem taxa, não tem contrato, não tem. Então, esse lead é aquele que vem, parece que assim, né, todo como é que diz, cachorro acuado, assim, né? Então, vocês já tem na característica dele, ele já senta e já começa aquele rolo de perguntas, né? Então, o que a gente sempre recomenda para esse tipo de atendimento? Primeiramente, jamais apresse uma venda. Nunca. Evita perguntas de resposta muito vaga, sabe? Algo que não agrega aquele atendimento. Então, priorize, por exemplo, falar realmente firme e forte e, ao mesmo tempo, ter uma resposta de que ele está vendo que você conhece sobre isso. Por exemplo, você vai falar assim, então tá, para que você gostaria de fazer esse curso? Ele vai dizer, quero fazer o curso porque eu quero conhecimento. Normalmente eles são até meio ríspidos nas palavras, né? Isso é super natural. Quando vocês, que legal, então estou vendo aqui que tu já me passou que tu trabalha numa contabilidade e quer fazer o Excel. O Excel é um curso muito bom, porque além das fórmulas, tu vai aprender também algumas dicas práticas. Daí vocês já vão falando do conteúdo. Entrega tudo que tu tem para falar daquele. A realidade dele, Entendeu? E daí já se fez, inclusive eu já fiz também. Eu também já fiz, tinha muita dificuldade no Excel. Então, tu já vai dar uma prova social também para ele, sabe? Então, Malu, o que é legal, principalmente, não sei se é principalmente, mas tem os outros ali, mas o desconfiado, que eu acho que vai bem que se encaixar para todos, mas o desconfiado é uma coisa bem importante. É tu tentar, de alguma forma, fazer ele falar. Por que ele é desconfiado? O que aconteceu com ele que ele é desconfiado? É que o mundo hoje está muito... Por exemplo, vou pegar até o gancho ali que o Landerson Alves botou, né, sobre a questão do avisar interessante porque os bancos estão dando muito golpe e tudo. Realmente, é todo dia, né? E se eles estão tentando é porque alguém está caindo. Então, infelizmente, é o jogo. Mas por que ele é desconfiado? O que está fazendo ele vir armado, como a gente diz aqui no Sul, né? Ele vem fazendo milhões de questionamentos. Por que isso? Tentar fazer com que ele fale. Eu acho que isso é uma coisa que parece ser básico na venda, mas não é. Deixar a pessoa falar. Por que ela está ali? Por que ela é desconfiada? Qual é o sonho dela? Por que ela... Entendeu? Deixar ela explicar. Daqui a pouco tu pode começar com... eu sei que ele trabalha contabilidade. O que tu faz no teu dia a dia? Deixa ele falar. Porque a venda, tu tem que fazer as perguntas certas e a pessoa tem que falar. Tem que deixar falar. O que tu faz no teu dia a dia? Por que tu acha que é importante? Aí deixa. Não faz uma pergunta para o sim ou não. Deixa uma pergunta para ele abrir o coração dele. Vai falando. Vai quebrando o gelo. Porque, normalmente, quando a venda está muito trancada, a pessoa está dando pergunta meio que sim, não, e não vai, é porque tu não conseguiu nem quebrar o gelo ainda com ela. Ela tem que quebrar o gelo, tu tem que conseguir quebrar o gelo nessa venda, e aí, a partir
esse momento que a pessoa está mais à vontade, provavelmente ela vai te falar o porquê que ela é. Ó, a Andressa botou, a venda também é intimidade. E é verdade. Com certeza. Tem que deixar Não é que é para falar, senão ela não vai falar. E, pessoal, vocês não estão sendo invasivos no sentido da vida dessa pessoa. Na verdade, eles foram te buscar para te auxiliar neles num problema, achar uma solução para algo que ele necessita e precisa. Ele não vai te procurar ir até a tua escola simplesmente para te escutar falar. Então, tu conversar com ele, ele vai acabar cedendo e conversando. Porque, às vezes, o desconfiado, ele já, como o Lisandro falou, tem muitas coisas que andam acontecendo, essa questão de golpe e tudo mais, já pode ter acontecido alguma coisa também com relação ao o que tem a ver com essa questão de curso, então é super natural a pessoa ser assim. E essa questão de tu saber um pouco mais, isso é uma coisa que a gente fala lá na tabela de encantamento, com relação às dicas de PNL, com relação a tu entender quem está te procurando, saber um pouco sobre a vida dele. Porque, às vezes, todo aquele questionário que a gente tem lá falando sobre algumas perguntas que seriam o bacana de iniciar ali um atendimento, é justamente o que vai te dar gancho para finalização e fechamento no final. Às vezes foi algo que ele falou lá no início. Lá no início tu vai pegar e vai guardar para ti. Então, eu sempre falo, vendedores, consultores, tenham uma boa memória, porque justamente isso vai auxiliar vocês no atendimento. Se vocês não tiverem uma boa memória de guardar as informações, não é feio, anota, não tem problema, porque vai estar ali a base de vocês. Eu já tive experiência com colaboradoras que anotavam, outras que simplesmente a pessoa falava e guardavam tudo. Às vezes a pessoa até tinha o dinamismo de olhar o nome completo e ir no Instagram para ver algumas coisas e perguntando, pois é, eu vi que tu começou a seguir a escola, vi que tu tem filhos, tipo, às vezes são coisas familiares que acabam trazendo a pessoa para conversar contigo. E nessas questões, às vezes, dessa conversa inicial, às vezes fecha outras coisas que tu nem esperava. Às vezes, que nem eu sempre falo, a pessoa chega lá com um pensamento, quando vê, sai com outra coisa totalmente diferente. Então, tu nunca vai saber exatamente o que vendeu certo, ou saber se tu vai conseguir vender ou mais ou não para aquela pessoa, se tu não conversar com ela e saber ali a base dela inicial. E a base dela, Malu, eu vou voltar de novo, o quebra-gelo é muito importante. Se tu olha Pega um vendedor bem experiente, não é à toa que normalmente ele faz o quê? Tu chega para ele vai puxar um assunto nada a ver com a venda. Uhum. Aqui no Sul tem muito assim, eu vejo isso muito numa escola. Começa com o Grêmio Inter, se tem uma identificação rápida ali, porque sempre um vai estar bem, o outro não vai estar bem. Nesse caso, eu acho que tá os dois meio abraçados. Então, assim, tu tem um gancho para a pessoa falar alguma coisa. Tu é gremista colorado, aí tu começa nesse assunto. Se é uma criança mais nova, ela não vai conseguir falar muito sobre isso. Aí onde é que tu estuda? Quem é teu pai? E aí começa a puxar. Mas se é uma pessoa mais velha, começa a falar do Grêmio Inter, do tempo, puxa um assunto nada a ver, mas um assunto comum, um assunto que ela se sinta confortável em falar. Exatamente. E essa questão que nem tu falou do desconfiado, isso eu vejo muito com pais. Agora tu falou das crianças, eu vejo muito com pais. Porque eles sempre vão ser ressabiados. A gente que é pai aqui, a gente sabe como é que é, onde o nosso filho está indo, o que ele está fazendo. Então, normalmente, eles vêm questionar bastante justamente por isso. E onde se quebra muito essa objeção é justamente na criança. Tu chamar ela, daí, o que tu gosta de olhar? Qual é o teu time favorito? Né? Então, tu quer fazer curso de games? Então tá, então vou te levar lá no laboratório para conhecer um pouco mais dele e ver o curso ali, ver se tu gosta. O que tu acha? Sabe ler e escrever? Claro. Sabe ler e escrever? Sei, então tá. Então vamos lá e a gente... Às vezes, isso acontecia muito lá na escola, os pais ficavam em atendimento e nós deixávamos o filho deles no laboratório, fazendo a experiência do curso. E no final do atendimento, ia lá buscar, a criança estava com aquele brilho no olhar já. Mãe, eu quero, gostei, eu quero. Olha, era muito difícil ter um não depois disso. Porque a criança... O que hoje, né, essa questão da tecnologia está oferecendo demais para eles? É as mesmas coisas, joguinhos e a questão do YouTube, né, é o que está sendo oferecido. E quando tu entrega a eles outra coisa que, lógico, né, como eu digo, nossos cursos aqui que são bem interativos e tem uma linha de editorial muito bacana, é lúdico para eles, né? Então, quando eles sentam ali e começam a fazer o curso, eles já têm uma outra visão. Nossa, eu vou meio que jogar e fazer um curso, e vou aprender. E eles ficam naquela vontade, né? E é difícil. Qual pai... Eu sou sincera. Qual pai, qual mãe que vai dizer não para o filho quando ele diz que quer algo? Ainda agora, ontem eu estava falando sobre isso, porque minha filha chegou para mim e eu falei assim, tá, sabe dela agora dia 2, o que tu quer dela?
Ai, queria um patins. Ela tem 6 anos. Ela é que nem a gente faz aqui o risco e o fedor, que é ela é sequinha, fininha, pequenininha. E eu pensei, meu Jesus, como é que eu vou dar um patins para essa guria, né? E depois ela falou assim, ai, mãe, eu sempre sonhei ser patinadora. Daí mexeu lá como emocionada. Tá, eu vou comprar um patins. Entendeu? Caiu. É exatamente isso. Então, trabalhar com essa parte também de desconfiados, eu acho que boa parte deles vem, claro, dos pais. Porque óbvio que vai ser. Qual é o pai ou qual a mãe não quer saber onde está colocando seu filho ou sua filha. Exatamente. Então, isso é bem bacana de vocês trabalharem também. Da mesma forma, Malu, que os bancos, infelizmente, têm essa realidade. Da mesma forma em que os bancos dão golpe, muitas escolas e tudo mais também fazem. Não golpe de ligar e roubar dinheiro, mas prometer uma coisa, entregar outra. Empregabilidade é muito delicado. Então, infelizmente, também o mercado faz com que as pessoas estejam ressabiadas ali no processo. Vamos para o próximo? Vamos. Então, próximo, a gente tem aquele cliente indeciso. O indeciso, eu acho até ele um pouco engraçado, porque por mais que ele foi procurar, né, alguma coisa que teoricamente ele quer, ele não sabe o que ele quer. Isso é super natural, né? Ele quer tudo, ao mesmo tempo ele não quer nada, ele se perde às vezes nas informações, porque então esse tipo de cliente é justamente também aquela mesma questão de tu conversar antes de entender. Já peguei muitos atendimentos com o pessoal, por exemplo, da pessoa chegar lá e dizer, não, eu quero o Photoshop. Chegou lá querendo Photoshop. No final saiu com o pacote Word, Excel, PowerPoint e administrativo. Porque às vezes, tu conversando com eles, entendendo um pouco sobre a vida deles, não era aquilo ali. Vou dar um exemplo de um atendimento clássico. Sim, por exemplo, a pessoa chegou querendo Photoshop, daí tu começa a falar, tá, mas o que tu trabalha hoje? Ah, hoje eu trabalho na recepção de uma contabilidade. Tá, mas por que tu quer o designer? Ah, eu gosto de desenhar. Não, então vamos fazer o seguinte, primeiramente, o que tu precisa para ser uma autônoma, por exemplo, no design? Ah, eu preciso de bastante dinheiro, fazer um caixa, ter um bom equipamento. Então, vamos trabalhar com o que tu já tem hoje. Vamos dar valor para o administrativo, vamos te profissionalizar mais para te futuramente ganhar uma promoção, ganhar algo novo aí dentro da tua possibilidade e ir trabalhando com esse teu sonho. Depois que tu fizer o pacote, tu vai trabalhando no teu design. Vamos dizer que tu vai ficar aqui na minha escola 3, 4 anos. Porque, gente, lembra das trilhas. A gente sempre fala, apliquem as trilhas. Pacote básico. Isso a gente sempre fala, isso aqui não é novidade nenhuma, é o necessário para qualquer profissional. Eu digo, aqui, a gente comentou esses dias aqui, nós comentamos aqui no marketing sobre isso. Às vezes a gente tem inúmeras possibilidades de contratar pessoas por talento e às vezes o que é o básico não se tem. Eu sou uma pessoa que eu sempre falo, repito, gente, eu uso todos os programas básicos aqui. Excel, Word, PowerPoint, até coisas, porque às vezes tu tem documentos antigos, coisas que tu tem que passar para a atualidade e tu vai ter que mexer com todos eles. E então é isso, sabe? Eu hoje também falo, por exemplo, vou dar um exemplo, eu hoje estou gerando curso para ouro e eu não tinha absolutamente nenhum conhecimento do Class. Tenho agora? Tenho um pouco, não tenho muito, mas eu tenho um pouco. E eu estou aprendendo. Isso para mim é positivo. Porque às vezes a gente está fazendo algo e a gente pensa, eu sei tudo. E isso é muito da geração atual, né? Não, eu sei de tudo, então, né, eu sei o que eu quero, e chega no final, tu vai conversar com aquela pessoa, ela nem sabe realmente o que ela quer, não sabe nem se esse é o caminho que ela vai fazer, é sobre isso. Então, o que tem essa questão muito dessa pessoa indecisa, né? Ela dá muitas alternativas, ou pressiona muito para decidir, por exemplo, não, mas eu quero isso aqui. Ela te dá várias opções, ela fala tudo, mas não, eu quero isso. Tá, mas trabalha com a realidade dela. Fala, olha, hoje as empresas elas estão pedindo muito esse pacote básico. Tu já pensou, se tu tiver recém no meio do teu curso de design, tu for demitido do teu trabalho por tu não ter a capacidade, né, das coisas que eles estão necessitando e precisando da tua pessoa? Então vamos te profissionalizar melhor no básico, para que daqui a pouco, se tu mudar de ideia, né, futuramente, tu tem pelo menos ali a base para te procurar serviços em inúmeros locais, né? Então, esse indeciso tem justamente isso, ele tem muito essa questão a gente diz que fica um pouquinho na nuvem, né? É uma pessoa mais desligadona e tal. E às vezes ela precisa de uma pessoa que tem um conhecimento, não digo que maior que ela, mas um conhecimento nessa área profissional para conduzir ela. Né? Malu, dá para ter um exemplo prático. O pai normalmente vai ficar. O pai que vai matricular o filho, normalmente ele vai ser indeciso, a não ser que tenha muita clareza do que o filho quer. Então, exatamente. cabe a gente fazer quase que essa orientação profissional. Exatamente. De entender, porque assim, ó, o pai, o filho, tá todo mundo, nós todos estamos nesse universo de informação.
Então, é a pessoa que achou um jeito de vender na internet andando de Ferrari, é o outro que está vendendo não sei o quê. Tudo esse universo é grande de possibilidades. Então, principalmente um pai, quando vai levar um filho, vai ter na dúvida. Então, com certeza. Realmente, a gente tem que fazer essa orientação para a pessoa. Não só o indeciso que está se matriculando, mas o pai também ter esse discernimento do que oferecer para a pessoa naquele momento. Porque realmente, colocar os alunos em qualquer lugar pode dar problema se ele não tiver mínimo. E eu digo por mim... Ele vai ter um conhecimento ali mais específico, mas ele não vai ter o mínimo de conseguir fazer uma organização simples ali no trabalho dele. Então, isso acontece muito. Qual é o próximo, Malu? Eu só vou dar uma... só digo por mim, eu não sei se já contei essa história, mas quando eu me formei no ensino médio, eu fiz uma prova que aqui é muito famosa, do Fundação Liberato, para fazer química. Eu passei. Estudei 10 dias, na força do ódio. Não era o que eu queria. Mas meu pai, como um petroquímico, queria o quê? Que eu seguisse, né, essa trajetória dele. Mas eu já tinha passado 2 anos fazendo curso com o Thiago Arthur, né, que eu sempre falo que eu fiz curso com ele, do pacote básico, e todo do design. Eu estava finalizando do design, e isso já era uma coisa que estava me impactando. Meu pai começou, tá 15 dias já, tá ruim, porque eu saía às 5 da manhã, chegava em casa às 4:30 da tarde, ele disse, tá ruim eu vou te botar lá para novembro. Quando ele falou isso, aí eu pirei a cabeça. Não. Aí eu tomei as rédeas e falei, não, pai, eu sei que tu quer o melhor para mim, que nem ele foi um pai indeciso, porque ele me colocou num curso profissionalizante, me deixou fazendo design ao mesmo tempo que queria que eu fizesse química, e eu tomei a condição, disse, não, pai, posso escolher o que eu quero? Pode. Então tá, quero ser design. O salário é igual ao do químico? Não. Não era, né? Não ia ser, mas foi muito bom para mim, porque hoje eu sou uma pessoa realizada. Depois disso veio o marketing para minha vida, e é isso. E às vezes a gente tem esses erros que é super natural, mas como condutores aí dessa parte profissional, né, de quem vai procurar vocês, sempre tentem ver os dois lados, não só do pai, quanto também da mãe, enfim, ou também entender um pouco a pessoa mesmo que vai ser atendido, para justamente ela daqui a pouco não fazer um caminho errado e achar que de repente foi a escola de vocês que não entregou melhor, e sim, era não o que ela queria receber, né? Então tá. Falar um pouco sobre o apressado. Esse aí é o que a gente está falando, é aquele que chegou lá, oi, tudo bem? Qual o valor? Né? O clássico. Né? Então, o que você tem que fazer? Né, que é o que melhor. É reduzir... Vocês têm que ir direto ao ponto, porém, também vocês têm que usar um pouco daquela questão do que vocês têm a oferecer, né? Ser um pouco mais breve, não mandar aquele textão gigante ou falar inúmeras coisas ali no atendimento, ser um pouco mais objetivo, mas não deixar de entregar o que vocês têm a oferecer. Jamais. Olha, nossos cursos são reconhecidos pelo MEC, sabe falar tudo o que vocês têm que falar. Nós temos um certificado, mas não falar tudo, é o meu certificado, ele tem todas as informações aqui. Ou pior, Malu, simplesmente quanto é que é o curso, dizer o valor, ele diz que tá caro e vai embora. Isso é uma coisa que eu ia dizer. Jamais. Ele vai dizer que vai ver. Não, eu vou dar uma pensada. Já foi. Exatamente. Então assim, ele tem. Eu acho que assim, a comunicação dele pode ser mais direta, mas eu acho que tem que seguir as etapas. Eu vou pegar o gancho aqui até do Richelmer, acabou de falar. Ó, em uma venda bem feita, diminuindo até a inadimplência e a evasão dos alunos. Eu concordo plenamente. O apressado, aquele que já chega atropelando tudo, é legal que a venda é rápida, ok, mas ela precisa ser saudável. Então ele precisa, a não ser, claro, que o cara tem uma consciência muito grande do que ele precisa. Cara, eu quero um curso de Excel. Cara, eu só preciso do curso de Excel. Eu tenho consciência do que é o Excel, eu preciso de dificuldade, eu quero. Beleza, então ele é mais uma questão de negociação mesmo do que ele entender. Mas normalmente o cara que chega pedindo, chutando, só quer valor, ele não sabe exatamente o que ele vai receber. O dominante da venda precisa ser sempre o vendedor e não o cliente. Exatamente. Da mesma forma que o gancho para a comunicação precisa ser sempre do vendedor, não do cliente. Exatamente. Tá aqui a proposta, qualquer dúvida me avisa. Eu tô às ordens. Cara, isso tu deixou com ele a negociação. A negociação tem que ser contigo. Tu entrega e diz, cara, quando eu posso te ligar? Amanhã às 10 eu posso te ligar para a gente ver como é que foi a proposta? Não posso. Tá, qual horário é melhor? Não
verifica e qualquer coisa me avisa. Qualquer coisa me avisa deixando na mão dele. Então, isso também é bem importante, tá? Isso é Exatamente. Então, um apressado, uma coisa que você tem que falar demais, enrolar e dar muita explicação com ele, não é assim. Vocês têm que ser claros, objetivos e não deixar de entregar o que vocês precisam entregar. E o principal é tentar quebrar essa questão, porque normalmente também o apressado, ele é uma pessoa que ele, mas daí? Ele começa a te interromper. Exatamente. Não, só um pouquinho. Né? Eu sei que tu tá com pressa, eu vou tentar ser o mais rápido possível e breve também, mas também te entregar o que... Eu tenho que valorizar a minha escola, eu tenho que valorizar o meu produto. E eu quero que tu veja o valor que ele tem para ti também. Né? E aí falar com ele. Então, é mais ou menos isso, o apressado, né? Agora eu vou falar de um que, particularmente, eu acho que acontece demais, principalmente em cidades que tem macrocaptação, que é o ferido. O ferido, eu acho que, infelizmente, é o que mais se tem. E esse é um que acho que todo mundo já passou por algum momento na sua vida, por alguma situação, né? Então, o ferido, então, ele já se decepcionou com alguma escola, algum tipo de campanha, enfim, né? Clássico, não tem nem que questionar. Então, o que acontece? Muito sobre atendimentos, isso é uma coisa que eu falo para vocês no sentido de ética e moral, né? Evitem, principalmente no atendimento, falar mal da concorrência, tá? Ou ignorar o passado daquele cliente, da experiência. Acolha o acontecimento, ressignifique com ele o que aconteceu, mas não fale da concorrência, não fale dele. Porque o que pode acontecer? Ele pode sair dali, mesmo ferido, ir lá na concorrência e falar ainda que falou dele. Porque o ferido, às vezes, ele tem uma questão muito particular no sentido daquela ferida que ele quer curar. Então, às vezes, ele tá procurando... E o ferido tem que dar ouvido para ele falar. Tu não vai... Exatamente. Tu vai ouvir e falar da tua empresa. Exatamente. Ele normalmente quer falar. Isso. Ele quer falar o que aconteceu com ele, vai contar tudo, tá tudo certo, deixa ele contar. Exatamente, às vezes ele já fala até no WhatsApp, né? Ele fala já no WhatsApp. Eu tô falando com ele, deixa ele falar. Aí, quando ele desabafou tudo, tu vai começar a falar da tua empresa. Não o que aconteceu com ele ali, isso faz parte e vamos adiante. Porque a gente sabe que tem uma realidade, eu estava falando antes. E a gente sabe, todo dia aqui a gente sabe de alguma história, de uma escola que estava não aplicando golpe. Na verdade, sim, mas não era para ser. No sentido de indo daquela linha muito tênue de algumas campanhas. Dando a entender uma coisa, chega lá é outra. Isso, infelizmente, acontece muito. Empregabilidade é um exemplo clássico. De eu dizer que tem vaga de emprego, chega lá, é o curso, e depois vamos ver o que vai acontecer depois do curso. Isso, ou até aquelas ações dos gafanhotos, como a gente fala, né? Que é a macrocaptação que chega prometendo tudo, não entregando quase nada, e aí depois vocês ficam lá com aqueles clientes feridos, machucados, totalmente ressabiados, como a gente diz aqui, ou seja, não querem mais saber de curso. Por quê? Porque alguém em algum momento fez uma ação. E isso tem dado muito problema. A gente ouve de polícia, Ministério Público, reclame aqui. A gente todo dia sabe de alguma história. E, infelizmente, acontece. Mas, assim, essa pessoa ela precisa ser ouvida. Quando a gente tem uma situação assim, a gente normalmente quer explicar. Né? Quer sair quer falar. Tem um problema num lugar, tu chega no outro lugar, tu quer falar para a pessoa. Exatamente. E aí a gente ouve tudo e depois toma alguma providência. Mas o que é importante? Tu pode ouvir. E é importante que ouça. Mas não continua o assunto negativo daquela empresa. Fala quais são os teus diferenciais. Isso. Porque como tu trabalha, como é que é o teu trabalho, como é que é o teu processo. E aí sim, tu vai fazer com que automaticamente ela comece a ter confiança. Exatamente. E pega isso como, por exemplo, assim, olha, eu entendo o que tu passou, com certeza, não é bacana, não é legal, mas eu te garanto que aqui eu te dou segurança na minha escola que jamais isso vai acontecer. Transparece o teu processo para ela, mostra o que exatamente é, porque normalmente, já digo, o ferido, tu pode agendar 1 hora de atendimento, de boa, tranquilo, né? Se tu tá acostumado a 15, meia hora, 1 hora. Porque tu vai ter que, primeiramente, vamos dizer, de uma forma meio... Mas raspar aquela ferida, limpar tudo aquilo ali que tá, e aí colocar o medicamento, fazer o curativo, para ir daqui diante, para poder fazer a venda, porque é exatamente isso. E que nem o Lisandro falou, ela quer ser muito ouvida. Então, tu deixa ela falar, não deixa tu... que ruim, né? Infelizmente, acontecem alguns problemas, mas aqui tu não vai ter isso, então vamos falar um pouquinho sobre a nossa escola. E encerra o assunto.
né? Não dá segmento. Se ela voltar a falar, depois que chato, mas vai sempre quebrando essa objeção, vamos dizer, essa reclamação que essa pessoa vai ter. Talvez, né? E é isso, sabe? Eu sei que isso não é só com o assunto da escola, existem inúmeras coisas. Eu também tenho alguns problemas, tanto pessoais, a gente é assim, a gente sabe que a gente tem, né? Enfim, curar feridas. E é justamente o que esse aluno, esse lead, esse cliente vai buscar na escola de vocês. É curar uma ferida para poder começar uma nova fase. Então, acolham ele da forma que ele espera, porque é justamente isso que o ferido quer. Ele quer que ser bem acolhido, né? Quase que tu coloca ali no teu colo e vamos lá, então, fulano, né? Exatamente isso. Então, a receptividade e não deixar nada, vamos dizer, as escuras, né? Ali meio que mocosado. Não, tem que falar exatamente tudo o que acontece. Ó, que na nossa escola é assim, mostrar todo o processo mesmo, minuciosamente, para justamente ele entender, não, então aqui eu tô seguro, tá tudo certo, e, né, vamos fechar negócio. Então é isso, né, o feridas justamente esse, infelizmente um dos leads que a gente mais tem aí, por aí. Vamos pro próximo? Vamos, por último, não menos importante, é o que só quer o preço. É aquele que não te dá abertura, não quero saber de nada, só quero valores, né. Então, primeiramente, reforça os benefícios, não deixa de falar como aquele tem apressado, então aqui eu falo também sobre esse, e fala sempre dos benefícios que ele vai ter. E pessoal, posso ter oportunidade, eu sei que tu tá com pressa, tu quer saber só do meu valor, mas posso te dar a oportunidade de conhecer melhor a minha escola? Eu te peço 10 minutos do teu tempo, 5 minutos então, não tem 10, 5 minutos. Eu vou te ligar, ou tu vem aqui na minha escola, eu te garanto que eu vou conseguir te mostrar nesse tempo tudo que eu tenho que te oferecer. E aí tu vai entender o meu real valor, né? Ô, Malu, tem uma coisa que tu pode falar antes de tu complementar, eu sei que eu tô te atrapalhando. O que tu vai falar é o seguinte, esse apressado, tu vai perguntar assim para ele, já que tu quer saber o preço, tu acha que é importante para ti esse curso na tua vida? Tu acha que é influenciar positivamente? Vai gerando argumentos contra ele mesmo. Ele provavelmente vai te dizer que sim. Tá, então partindo do princípio que isso é muito importante, faria diferença na tua vida, tu não acha que vale 5 minutos do teu tempo, que eu, inclusive, já poderia estar na metade. Já gastei metade aqui agora. 5 minutos para eu te explicar o que eu posso fazer para te ajudar nisso que tu acha tão importante. Ela prova, daqui a pouco ela vai dizer, eu tô com muita pressa. Não, é só 5 minutos, eu prometo que eu vou botar aqui no telefone 5 minutos que eu vou te explicar e a gente já resolve. É isso aí. Entendeu? Porque que acontece? Tu começa a gerar argumento contra ele mesmo fala os argumentos. Porque, mas tu disse que é importante, se não é importante, não vale 5 minutos? E eu tenho certeza que ele vai pisar no freio e ele vai começar a ouvir um pouquinho. Nem que seja dizer, eu vou te dar 5 minutos contado, mas alguma coisa ele vai te dar. É isso aí. Não, e assim, pessoal, a gente sabe, tá? Trabalhamos com realidades, que isso aqui são dicas e ideias, a gente sabe que trabalhar com vendas não é fácil. Nós temos aqui o dia a dia, nós sabemos de todas as dores, a gente está constantemente, tanto eu quanto a Lisiana, a Fê, que, tá, né, que é o time dela ali comercial, está sempre escutando muito. Hoje, infelizmente, a gente não tem, como a gente falou no início, a fórmula mágica de mudar tudo isso no atendimento. O que a gente pode fazer são ideias e dicas de experiências que nós já tivemos dentro, né, do nosso ciclo de pessoas aqui com convivência com a Ouro, quanto também de lugares que a gente já teve experiência e passou. Então, é um pouco do que a gente sabe e conhece para poder passar para vocês. Tem esse material que hoje eu usei como apoio, então todas essas coisas que eu falei agora sobre os perfis vão estar nesse material, juntamente com algumas ideias sobre escutativa, né? Uma das ferramentas mais poderosas para dentro da venda. Estratégias de vencer ou não, então ali eu coloquei algumas ideias bem bacanas para que vocês utilizem como base, justamente para quebrar um pouco dessa objeção que vocês têm. Eu acho que a venda, eu falo sempre isso, a venda é muito... algo muito humano. Eu entendo que se vocês não tiverem a parte humanizada dentro de vocês, de saber como conduzir aquela pessoa, entender o que ela precisa e justamente pegar na mão dela e levar ela até o final, se vocês forem muito práticos, eu sei que às vezes o dia a dia é corrido, mas às vezes o dia a dia corrido faz com que a gente perca justamente vendas pela emoção e vá pela razão. E normalmente, como ali, eu não lembro quem falou, acho que foi o Riquelme, né? Que falou com relação a... Riquelmer.
Schelper. É que eu não li ali o nome, perdão. Ah, é o da Decole? Isso! Ah, tá, agora eu sei quem é. Tem algumas figurinhas que a gente já, né? Mas a questão do cancelamento é muito fácil, tá? Então, quem vende ali apenas, oi, tudo bem, bom dia, gostaria de valores, mandou o valor, quero fechar, fechou. Pode ter certeza que o cancelamento vai vir logo ali adiante. Então... Pode terminar, depois eu Não, falo. mas é mais isso, é justamente isso. Trabalhem com emoção. Acho que é uma das bases. Antes de liberar para as perguntas ali, o pessoal já pode se organizando. Aqui tem uma pergunta que a pessoa fez, Rod Lazam. Não sei exatamente se é assim que se pronuncia, tá? Então, desculpa aí. Atualmente eu faço meus atendimentos numa escola e ela falou um gancho exatamente que eu ia falar agora. Vamos ver aqui. Para mim, gerar fechamentos, os leads são, em grande maioria, de indicações de outras pessoas. Vem até a escola com várias pretensões e preconceitos. O que leva a vários, vou ver com meu marido, vou pensar e depois eu falo e dia tal eu te retorno. Um sentimento que eu sempre que eu estou numa negociação, eu quero ter no final é entender o que faltou para o fechamento. Você sempre sabe o que faltou, então vocês têm a certeza que, por exemplo, é preço o problema ou ela não entendeu alguma coisa? Porque na minha concepção, tem que ser sempre afunilar para o preço ser o último ponto ali de bater. Ou seja, tu entendeu tudo? É só preço? Tu entendeu tudo que eu vou te entregar? Tu entendeu como funciona? Tu entendeu tudo isso vai impactar na tua vida? Isso ficou claro para ti? É só preço. Ah, é só preço. Tá, nós estamos falando de R$180. Quanto tu acha que seria o preço justo por isso que eu te entreguei? Ah, eu acho que teria que ser 30. Ah, 30 eu não vou conseguir. Ah, não, mas... Aí conversa ali e explica, ó, isso eu não vou conseguir chegar em 30, é uma diferença muito grande. Ah, não, acho que 150. Tá, então 150 tu fecharia, é isso? O que vai acontecer se não for preço? Ela vai dizer, não, mas aí eu tenho que também pensar, ver... Ou seja, tem mais coisa. Ela ainda não entendeu. Ela ainda não conseguiu fazer a percepção de valor em cima de, por exemplo, 150. Entendeu? Então, tem que sempre afunilar para o momento. Olha só, então, nosso problema é preço, é isso? Tu vai para casa para discutir se R$180 cabem no orçamento. É isso ou tu tem mais alguma outra dúvida? Por quê? Porque se a pessoa sai dali com mais dúvidas além de preço, tu deixou a negociação aberta. Com certeza. Ou seja, ela não vai te dar... Porque se é só preço, ela vai chegar em casa, vai falar com o marido vai dizer, não, oferece 150, 130, para ver se não fecha. Ou seja, ela já sabe que aquilo ali vai fazer diferença para ela já quer o produto, ela já viu o valor. É uma questão só de preço, só de negociar o valor. E aí é aquele momento. Então, o que acontece muito que eu vejo fica assim, a pessoa não entendeu exatamente o que vai entregar, ou ela acha que aquilo ali não vai fazer tanta diferença, e ela diz que é preço o problema, mas na verdade discute o preço, ela acha que está sempre caro e não evolui nada. Ou seja, a pessoa tem que entender muito bem. E assim, ó, eu já falei isso várias vezes, cara. É preço nosso problema aqui. Tu entendeu tudo? Entendi. Tu tem certeza? Então, eu estou falando aqui de R$150. Quanto tu fecharia? Me dá uma proposta, se fosse tu que decide o valor. Me diz quanto que tu fecharia. Isso é uma coisa que é muito bacana de se adequar ao valor do ticket médio do teu lead. Uma das coisas que eu achava que particularmente é bacana é, antes de passar o valor, tu saber até quanto ele pode pagar. Porque às vezes tu tem a possibilidade de fazer ele mais vezes, né? Então, eu posso pagar até... normalmente, vamos dizer, aqui na escola base é 159, 12 vezes 159. E a pessoa diz assim, eu posso pagar só, sei lá, 120. 100, 110, 100. Então, opa, o que eu posso fazer? Então, faz um pouquinho maior aquele carnezinho da futura aluna, futura aluna, tenta adequar, porque às vezes ele não vai ficar na tua escola, vamos dizer, 1 mês, 2 meses. Se ele fechou um pacote grande, com certeza ele vai ficar quase 2 anos, 1 ano ali dentro da tua escola. Então, dá para te estender um pouco mais aquele pagamento. E falar, vou estender um pouco mais, a gente normalmente não faz essa quantidade de valores, mas vou estender justamente porque eu quero te ajudar hoje. Se lá no futuro, que eu acredito muito nisso, esse curso te agregar valor dentro da tua profissão, tu vai ganhar mais, que é a minha ideia, eu vou te apoiar quanto a isso. Lá no final, eu te dou um desconto para te quitar aquelas outras mas é preço, né, Malu? Ou seja,
Já tiramos todas as possibilidades, entendemos. É preço. Mas ser flexível quanto a isso, né, Lisena? Eu acho isso muito importante. A Alessandra colocou uma coisa bem legal ali, ó. Sobre pensar, só para que eu possa entender e lhe ajudar, você tem que pensar em relação ao quê? É uma boa. Deixa eu te ajudar a pensar. Vou pensar, não, mas tu não vai precisar assinar um contrato comigo para a gente conversar e eu te ajudar a pensar o que tu precisa pensar. Entendeu? Isso é legal, se colocar à disposição. Mas normalmente as vendas ficam abertas. E falar, olha, hoje eu estou aqui para te ajudar. Hoje eu quero. Tu veio me buscar para mim te ajudar em algo. Então eu estou aqui para fazer isso. Se a gente precisar mover mais pauzinhos, vamos dizer assim, para que isso aconteça, a gente vai fazer, né? Quer ligar para o seu esposo, quer conversar um pouco com ele, pode ir ali na rua conversar, mas não é daquela forma forçada, diz, pega meu telefone e liga, mas tenta fazer de uma forma natural, né? Hoje, eu vou ganhar da empresa e meu chefe disse que me ajuda com tanto valor. Tá, mas então, vamos fazer um cálculo. A gente sempre fazia isso e funcionava muito bem, eu já falei em outras lives. Até a Alessandra estava acostumada a fazer isso muito, que era pegar todas as contas da pessoa, colocar aí para ela e ajudar ela, porque ela dizia, eu não consigo investir. Ajudar ela, não, então aqui, aqui não todas as contas. Hoje, quanto tu está proposta a investir nesses valores que tu tem aqui no teu futuro, né? Quanto tu quer investir em ti, né? E é justamente isso, a gente tocar um pouco nessas partes emocionais da pessoa, tocar um pouco de uma dor. Hoje, eu hoje faço tudo para meus filhos e eu esqueço de mim, vamos dizer, né? A clássica de uma mulher, de mãe. Não, então, o que tu acha que agora é o teu momento, talvez? Tu estudar, tu melhorar, tu quer ser uma mãe melhor que teus filhos, tu quer estar auxiliando eles também, então tu precisa entregar o melhor para eles. Então, tu te profissionalizando, melhorando a tua vida, com certeza tu vai melhorar deles também. Então, é isso, sabe? Eu acho que é muito de tocar nessa questão do emocional, a gente sempre fala isso, falo de novo, venda é emoção, não existe outra possibilidade. Quem diz para mim que a venda não tem emoção, gente, vocês não estão vendendo, vocês estão entregando apenas o produto de vocês de qualquer forma. Aí é tirador de pedido. Exatamente, que nem o tiozinho que pega a tua comanda na hora do almoço, escreve, larga na tua mesa e vai embora. É exatamente isso, é o que vocês estão fazendo, apenas... Desculpa falar dessa forma, vocês só estão entregando o curso de vocês e virando as costas para ele, não estão dando o valor que ele tem. Nós aqui, que nem eu digo, eu sempre falo, nós aqui toda a empresa, a gente tem hoje cerca de 33 pessoas todos os dias motivados a trabalhar para entregar o melhor para vocês simplesmente pegar esse papel aqui, jogar na mesa deles, toma aí. E é isso, desculpa, mas é esse sentimento que eu tenho quando uma venda é dessa forma. Eu não consigo ver de outra forma. Que discurso, hein, Malu? Desculpa, me exaltei. Não se exaltou, não. Mas é isso, às vezes a gente precisa falar, né? Porque só quem está aqui dentro sabe o valor que a gente dá para o nosso produto. É verdade, né? É verdade. E assim, é como a gente começou a falar, até a Alessandra está dando umas dicas aqui bem legais, e assim... Não existe uma fórmula mágica, né? Se fosse a fórmula mágica, nós entregávamos aqui e todo mundo ia ser rico. Uma máquina de dinheiro. Não existe. Eu acho que existe aquelas premissas que, desde que eu ouço sobre vendas, são iguais. É ouvir o cliente, dar ouvidos para ele, ajudar, entregar a melhor solução, entender a realidade dele. A Alessandra ainda comentou, se começa a falar, às vezes, precisa que o teu marido... te dê alguma decisão sobre essa questão da proposta ou não, já entender isso desde o início, já para ir conduzindo a tua negociação. Ou seja, só vai saber se o marido influencia alguma coisa, se ela é pelo menos casada, se tu der ouvidos para falar. Se tu sai igual uma metralhadora falando tudo, jogando tudo por cima da pessoa, a probabilidade dela fechar é muito baixa. E tu nem entendeu a realidade, tu tá querendo meio que colocar pro goela abaixo, e aí entra naquele processo de venda saudável que acontece lá que o Richelmer comentou. Malu, não sei se alguém tem alguma pergunta ou quer, mas a gente já leu, o pessoal comentou bastante aqui. O pessoal hoje colocou bastante no chat, tá meio quadro. Não, mas eu acho que o chat eu tô bem, eu acho que eu já li a maioria dos comentários ali. Não, acho que foi sim. A gente já foi sim. Eu até passei aqui para ver se não, mas alguns comentários, depoimentos, então isso é bem bacana que vocês estão dividindo também, porque a gente sabe que nem nós falamos, cada um tem a sua realidade, né? Nunca um lead vai ser igual ao outro, um cliente, enfim, um atendimento, mas acho que a vivência
E um pouco dessa troca de conhecimento vai fazer com que cada dia mais vocês evoluam, cresçam aí com relação a essa parte aí da escola de vocês. E por favor, gente, assim, ó, utilizem os treinamentos, passem os treinamentos para a equipe de vocês, utilizem as ferramentas, tem ferramenta de demonstração, tem o CRM, tem máquina de leads, tem a ferramenta de empregabilidade lá, que é o emprego. Nosso relacionamento. Tem um relacionamento que pode apoiar vocês, tem todos os materiais de marketing para as mais variadas situações, tem para apoiar vocês. Então, assim, utilizem os materiais, porque tudo isso são pontinhos que no final vão juntar, vocês vão juntar e vão conseguir fazer uma venda. Não tem mistério, não tem segredo. Tem que ter todos os pontinhos para que a gente junte, para que as pessoas tenham segurança de contratar vocês. Esse é o grande ponto. Malu? Falando em material de marketing, Oi? Só para avisar, falando em material de marketing, só para avisar para vocês, dá uma prévia, na verdade, a gente já estourou o tempo aqui, o Lisiano achou que hoje nem ia estourar, né? Mas tudo bem, eu confiei no processo. Nós estamos preparando, em breve a gente vai colocar dentro do nosso grupo, ainda durante essa semana, uma campanha muito bacana para que vocês utilizem dentro da escola de vocês no mês do estudante, mês que vem. Então, vai ser algo bem bacana, como se fosse uma gincana aí dentro da escola, semana a semana. Então, espero que vocês utilizem. O nome vai ser Show do Milho, para não falar Show do Milhão, mas é nessa base aí, justamente, é uma pegada bacana, mas que vocês possam também estar trabalhando com os alunos. E quem sabe aí trazer visitas para a escola. Então, a estratégia está bem legal, valorizar também quem está dentro da escola, que eu acho que se não fosse os alunos, esse mesmo estudante, aí vocês não teriam a escola de vocês, né? Então, valorizar quem está lá dentro também, isso é muito importante. Calendário editorial também vai sair essa semana, juntamente, né, com a campanha. E claro que a gente vai colocar no calendário editorial também a campanha, então a gente sempre faz, né? Tudo sempre está interligado, né? Justamente para que essa comunicação sempre seja a mesma, né? Em todas as plataformas, em todos os locais que a escola de vocês está. E eu acho que é isso, Lisiano, da minha parte. Vamos ver só que a Amanda levantou a mão. Ali, Amanda. Está liberado ou não para falar? Só libera aí para nós. Bom dia, Amanda. Amanda, tem que ligar o teu microfone daí. É, só habilitar o teu microfone. Bom, eu acho que a Amanda... Amanda, bom dia. Amanda ficou com vergonha. Malu, quer se despedir, então? Quero, como sempre. Pessoal, agradeço muito a oportunidade de mais um dia estar aqui com vocês, passando um pouquinho do conhecimento que eu tenho, né? Como eu digo, a gente está em constante aprendizado. Eu acredito que não só para mim, mas para vocês também, todo mundo, a gente compartilha um pouco de cada um e acaba aprendendo um pouco. Agradecer também o Lisiano pela essa parceria de todas as terças. Já estamos chegando na live 80, isso é muito bacana. 80 lives, hein? Eu vou dizer que sendo bem sincera, quando eu entrei na Ouro, eu jamais imaginei que eu iria me envolver tanto dessa forma, principalmente com as lives. Então, para mim, é maravilhoso. Nem eu acredito que eu faço live, juro para vocês. No início, nem eu imaginei que eu ia fazer. Hoje, eu já estou aqui que eu já cortei esse dia de live, já estou em sintonia. Então, eu agradeço muito a oportunidade. Mas isso facilita muito. A gente está mais tranquilo para fazer. Claro que sempre dá um nervosismo ali no início, mas se a gente está mais à vontade na frente da câmera para falar, isso facilita muito e flui as informações, com certeza. É isso aí. Malu, muito obrigado pela parceria de sempre. Tu sabe que daqui a uns dias tu tem uma empreitada aí, porque eu também tenho uma empreitada aí, né, de pai. Gente, então eu já digo, mês que vem, vocês podem... Em algumas lives eu não aparecerei, né, mas... eu estou até organizando, né? Ontem eu conversei mais em particular ali com a situação, assim, não vou abrir muito, mas eu digo, por mais que ele queira, eu já estou tirando um pouco, entendeu? E é isso. Ela, isso faz mais. Não, é porque tem dois lados, então eu entendo muito o lado dela, então é isso. Mas eu tenho certeza que vocês provavelmente vão ver bastante aqui. Eu vou tentar participar. Isso, com certeza. E assim...
estamos descobrindo novos talentos aqui, porque vai ter Luca, vai ter a Nath, que já participa, então o Felipe, com certeza. A Fernanda, não, a Fernanda ela vai, até vou falar que é ao vivo, né? Porque daí fica melhor, tá, Fernanda? Tô vendo a carinha dela aqui, ó. Tá? Então a Fê vai participar. E é justamente, a gente vai ter que fazer uma troca diferente, vamos fazer lives diferentes também, justamente para dar esse movimento. Mas não se preocupe que o Lisiano não tá indo embora, não, tá? É só afastar uns diazinhos, depois ele tá aí de volta. Eu sei que você sente saudade quando o Lisiano vem, mas... E o Lisiano? Nunca vi, né? Mas tudo bem. Quando a Malu falta, ninguém faz isso, mas eu vou lembrar. Ah, não fica com ciúme. Malu, muito obrigado pela ajuda de sempre, pelo apoio de sempre, pela participação, a equipe, todo mundo, tem todo mundo por trás ali trabalhando. Isso aí. Né? Então, muito obrigado mesmo. Obrigado a todo mundo que participou. Ali é aquele sempre que entra com a Amanda e não é a Amanda. Bom dia. Bom dia. Eu fiquei na dúvida de falar isso, eu fiquei com medo, eu falei, vai que não é. Bom dia. Bom dia. Tudo bem, Lisiane? Bom dia, Malu. Tudo bem? Bom dia, tudo. Participantes da live, alegria. Então, a Amanda nunca fala, sempre vai ser o Sinésio. Você quer agora, a Amanda é o Sinésio. O que acontece? Eu gosto sempre, depois de quase 30 anos, né? São 29 anos aí na ativa, então a gente tem muito o que partilhar. E eu gostaria só de comentar um caso real que aconteceu aqui na American School, de um pai que todo desconfiado, né? E todo cheio das objeções e coisa e tal, e naquela dificuldade muito grande, né? Em assinar o contrato. E aí eu coloquei, pai, olha, eu não sei as dores, os problemas que o senhor já teve com escolas passadas, mas vamos fazer o seguinte... Aqui, eu tenho 28 anos, isso aconteceu ano passado, eu tenho 28 anos que eu trabalho com escola, é a minha vida isso aqui. E vamos fazer o seguinte, eu vou abrir uma exceção para o seu filho, o senhor vai matriculá-lo sem assinar contrato nenhum, o senhor não se preocupe. Se acontecer alguma coisa, o senhor não ficar satisfeito, o senhor não vai ter nenhum problema em retirar o seu filho. Bom, então assim, eu passei toda a segurança para ele, porque essas pessoas, ao meu ver, Lisiane e Malu, são pessoas que qualquer dedinho de algo que ele não goste, ele fala, não é para 10 pessoas, ele vai falar para 20, 30. Ou mais. Isso, então assim, você não dar a oportunidade para ele falar nada, você passar segurança e realmente, né, prestar um bom trabalho, isso, ao meu ver, é investir em marketing, né? Porque essa pessoa, ela não vai falar tão bem como para tantas pessoas como ela falaria mal, mas ela vai falar bem, né? E assim, né? Eu vou falar, a gente falaria aqui no sul churrasco, né? Em um churrasco, tu vai falar mal, o assunto, se tu foi bem atendido, se tá tudo certo, tu normalmente não fala. Agora, se tu teve um problema, tu chega no churrasco e tu fala para todo mundo. Porque desse jeito. Infelizmente, o negativo dá mais... a informação flui mais do que o positivo. Então, realmente, concordo plenamente. Vende mais, né? O ruim vende mais. Tanto é que as nossas emissoras, a TV, só mostra coisa negativa. Exatamente. Né? Tá Exatamente. Bom. Então, essa é a minha participação. Obrigado, gente. Alegria, viu? Nós que agradecemos. Obrigado, Amanda. Obrigado. Gente, então vamos encerrar a live. Muito obrigado pela participação de todo mundo. Obrigado por mais uma vez a confiança de estar aqui conosco terça-feira às 9 horas para compartilhar esse conhecimento. Então, semana que vem estamos novamente aqui, terça-feira às 9 horas, com todo mundo, com a Malu por livre e espontânea pressão. Então, muito obrigado. Até semana que vem. Grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.